Olá, sejam bem-vindos ao BizHackCast, o videocast da WIMI em que a gente hackeia a trajetória de líderes extraordinários. E hoje eu tô aqui com meu amigo Alan Finkel, que ele é vice-presidente da Latinoamérica da Novo Nordisk. E então se prepara para uma conversa muito profunda sobre liderança, sobre cultura e tecnologia, para aprender um pouquinho de como que essas pessoas elas estão moldando as organizações do futuro. Então eu vou ler um pouquinho aqui sobre a trajetória do Alan. Vou ler porque tem bastante coisa interessante. Ele tem 25 anos de experiência na indústria de saúde, trabalhando em empresas como a Bristol Myers e a Lilly. Hoje ele atua como vice-presidente sênior da Latinoamérica na Novo Nordisk, que é uma empresa que todo mundo conhece, é uma empresa que está super na hype, né? Mas ela tem mais de 100 anos de história e um legado de inovação e compromisso com a saúde global. A missão do Alan na Novo Nordisk tem sido melhorar a qualidade de vida dos pacientes com diabetes, obesidade e outras doenças crônicas, impulsionando mudanças na região e criando valor para o negócio. O Alan ele é graduado em engenharia eletrônica e ele fez mestrado em administração na UNC Keenan Flagler Business School, que é uma business school super famosa, principalmente de marketing, de finanças e de liderança comportamental, né? Ele também é presidente do conselho da Instituto Fazendo História, que é uma ONG super bacana, que tem a missão de colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes com experiências de acolhimento para fazê-los se apropriarem de transformarem as suas histórias. E o Alan é um líder que super acredita nessa liderança colaborativa, na qual as pessoas são encorajadas a serem autênticas, compartilhar suas vulnerabilidades e buscar o aprendizado constante. Bom, Alan, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui hoje com você. Legal. E essa é a primeira parte do nosso bate-papo, Alan. Putz, o pessoal tem muita curiosidade de como que é o CEO, o presidente de uma empresa, né? A gente tem aquela mística, são posições tão específicas, poucas pessoas chegam lá nessas posições mais altas da organização. Então seria legal você dividir um pouquinho com o público sobre a sua história, sobre a sua trajetória profissional, para as pessoas elas conhecerem um pouquinho mais do Alan, indivíduo. Não, super legal. Em primeiro lugar, o CEO, o líder de uma empresa é uma pessoa também, né? Então acho que é importante, né? E um assunto que eu falo muito é da vulnerabilidade, né? Não é porque a gente está numa posição dessa que a gente não tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos da onde a gente pode não estar bem com a gente. Então nós somos seres humanos, né? Ser humano. Acho que é importante desmistificar isso, né? Eu falo muito isso dentro da Novo. Mas enfim, eu sou de São Paulo. Fiz engenharia eletrônica, né, na Mauá, e sempre curti muito essa área de tecnologia, muito, né? Trabalhei em alguns estágios, inclusive, acho que vou começar a entregar a idade, né? Na Telesp, né, que virou Telefônica, né? Na época eles estavam desenvolvendo uma estrutura de fibra ótica na Avenida Paulista, então assim, um negócio, né, super tecnológico na época, mas assim, foi um desafio muito legal poder estagiar lá. Depois estagiei numa outra empresa de software, e aí bateu, eu falei, putz, legal a engenharia, mas eu acho que está talvez no momento de entender um pouquinho da área de negócio. Acabei fazendo uma especialização em administração de empresas pela GV e já namorava a Adriana há um tempo e a gente tomou a decisão, ela é psicóloga, de estar no momento de vamos casar e vamos mudar para os Estados Unidos. Eu fui fazer meu mestrado, ela também acabou fazendo mestrado na área de psicologia organizacional, eu fiz meu mestrado em administração de empresas. E entre o primeiro e o segundo ano, você tem a opção de fazer um trabalho de verão. E foi quando eu falei, por que eu não tento fazer alguma coisa diferente? Né? Eu queria testar, me desafiar em trabalhar em algo que eu não conhecia, porque se eu não tivesse oportunidade durante aquele momento de fazer, é muito difícil depois você mudar. Fazer, né? E aí apareceu uma empresa chamada Bristol Myers, que eu vou ser sincero, eu não sabia nem do que se trata, eu gostei que eles ficavam em Nova York, né, na região de Nova York, falei, putz, que summer job legal, né? Apliquei para eles, inclusive era um dia de neve, eu fui um dos únicos que apareceu na entrevista, né, e fui lá, né, imagina aquele brasileiro, né, primeiro dia de neve na Carolina do Norte, enfim. Cheguei, fiz a entrevista, passei e trabalhei com eles. E aí acho que um
o mosquitinho picou. Isso fazem 25 anos. Voltei depois para trabalhar com eles, fiquei mais 3 anos nos Estados Unidos, trabalhei na área de marketing, depois eu fui para a área de vendas. Meu filho nasceu, a Adriana terminou o mestrado dela e a gente achou que era o momento de voltar para o Brasil. E aí eu voltei para o Brasil, trabalhei no Lilly, 12 anos, né, entre a área de assuntos corporativos, que foi outro grande desafio, né, de voltar para o Brasil numa área que eu não conhecia nada, né, lidar com relações institucionais, relações públicas, comunicação, foi um baita aprendizado. E depois passei um ano em novos negócios, que também foi outro desafio, né, e ali ele estava no momento de tentar buscar parcerias, conhecer empresas nacionais, o que foi algo muito interessante. Depois eu fiquei em vendas, e trabalhando com vendas, eventos, treinamento de vendas durante foram quase 3 anos, e aí a Novo me fez a proposta, né, eu sempre quis a oportunidade de liderar uma empresa, e a Novo me fez a proposta de assumir a gerência geral da Novo no Brasil. Então, em 2015 eu assumo essa posição, fiquei nessa posição cerca de 6 anos, e nos últimos 3 como responsável pela América Latina. Muito legal. Trajetória cheia de coisas diferentes, de experiências diferentes, muito bacana. E nessa trajetória, você consegue elencar para a gente alguns desafios, algumas coisas muito marcantes para você, que te dão a certeza hoje de ter uma forma de agir, uma forma de trabalhar legal? Você poderia compartilhar com a gente? Eu acho que, na verdade, isso é uma mistura de desafios e líderes, né? Então, a hora que eu falo de desafios, alguns que eu falei para você, de repente ir para os Estados Unidos, né? De repente voltar para o Brasil numa área totalmente fora da minha zona de conforto, né? Eu não sou de comunicação, eu sou engenheiro, né? Então, trabalhar com associações, trabalhar com planos de saúde, governo, comunicação. Eu acho que essa oportunidade que eu tive de experimentar coisas novas, eu acho que me capacitou para, no dia a dia, não ter medo de eventualmente enfrentar alguma coisa, algum desafio, de experimentar, né? A gente está agora nesse movimento muito grande na Novo, né? De você poder experimentar coisas novas, né? Eu acho que, lógico, a hora que a gente fala de compliance, ali não tem como errar, né? Ali é o nosso objetivo número 1, né? Nada acontece se a gente não tiver o nível de compliance que a gente quer. Mas tem muita coisa que a gente pode experimentar, né? Eu acho que isso me ajudou muito durante essa trajetória. E o outro lado é aprender com líderes bons e com líderes, eventualmente, que você não se identifica, né? E eu sempre falo para muita gente que me pergunta e dica, e, putz, eu trabalhei com essa pessoa e não gostei. Eu falei, o que você aprendeu com essa pessoa que você não gostou? E o que você aprendeu com a pessoa que você gostou, né? Então, assim, eu posso falar um monte de coisas. Eu poderia ficar horas aqui, né? De aspectos de liderança, de movimentos de liderança, de como liderar um time, de como engajar, que hoje eu tenho contato com pessoas que me inspiram e que me trazem isso, pessoas que trabalharam comigo muitos anos. E também o contrário, né? O dia que eu assumi essa posição, eu não quero fazer isso que essa pessoa fez, mas foi bom ter passado por isso para você aprender aquilo que não te... E não é certo ou errado, né? É uma questão de identificar, porque são líderes de sucesso, mas aonde você se identifica como líder, né? Não, putz, isso é muito legal, né? Porque mesmo numa situação de adversidade, de que você não está curtindo a jornada com aquela pessoa, tem até uma expressão que o pessoal fala, putz, isso aqui é o seu verdadeiro mestre, né? Ele está te ensinando coisas a você lidar com temas que não são fáceis, por qualquer que seja o motivo do seu íntimo, ele está te obrigando a viver uma nova perspectiva. Então, acho que essa visão de sempre aprendizado, mesmo em situações difíceis, é muito interessante. Não tem situação ruim, né? A situação ruim também é um desafio e é uma oportunidade de aprender. Talvez a maior até. Acho que essa mentalidade de sempre buscar o aprendizado em qualquer situação, para mim, eu acho que é onde eu pelo menos, me norteio. Legal. E indo para esse lado da liderança, que você é um líder super reconhecido, pessoal lá na Novo, a gente está super parceiro de vocês, o pessoal fala muito de você, da inspiração que você é como líder. A gente conversou um pouquinho já sobre esse tema outras vezes. Eu gosto muito de conectar o exercício da liderança com o tema de educação, né? E eu acho que
eu sou pai de 2 filhos e vejo nesse processo de criação deles sempre um exercício de compartilhar os valores adequados, as rotinas adequadas, né? Os limites, que são super importantes. E quando eu me vejo no exercício da liderança, eu consigo perceber grandes semelhanças, né? Então, como você consegue passar os valores corretos, mensurar as coisas corretas, as rotinas corretas, os limites, que nem você comentou do compliance corretos. Isso tudo ajuda a gente a criar uma cultura organizacional forte, né? Primeiro eu queria saber se você concorda com esse tema, mas eu queria que você trouxesse uma pitadinha da sua história pessoal. Tá bom. Né? Você tem 2 filhos que a gente fala de alta performance, digamos assim, então deve ter alguma coisa nesse processo de engenheiro que é deliberado, na minha opinião. Né? Então você tem um filho que tem uma jornada super interessante, né? Hoje ele está indo na direção de ser um economista, acho que é legal você comentar da jornada dele. E uma filha super jovem que também já está num ambiente super... ela já participou de ambientes super competitivos, digamos assim. Ela participou de um programa de TV super... Posso falar sobre isso? Super cedo, né? Então, eu acho que era legal você falar dessa relação com os seus filhos e como que você acha que deliberadamente você consegue construir essa influência na personalidade deles, no caráter deles e também no atingimento dos sonhos deles. Não, super legal. E primeiro, acho que a gente não diferencia, né? Às vezes eles falam quem é o Alan na empresa e quem é o Alan em casa. É o mesmo, né? Você consegue... A partir do momento que você diferenciou, em algum lugar você está sendo falso. Né? Então, não existe 2 pessoas, né? Eu sou quem eu sou, óbvio, né? Você está trabalhando ali, você está atuando em coisas diferentes, mas os valores não mudam, né? Seja em casa... E eu acho que vem muito também dos meus pais. Meus pais sempre investiram muito em educação, meus pais sempre investiram muito em família estar unida. Né? Então, nos finais de semana a gente está junto, a gente viajar junto. E hoje eu reflito isso nos meus filhos, né? Da gente poder... Primeiro, investir na educação deles, isso acho que é fundamental, né? Acho que é a base de tudo, mas também dessa conexão familiar. E não é só conexão familiar dos meus 2 filhos comigo, com a Adriana, mas também com os avós, com os tios. Então a gente procura muito, como família, estar junto, porque eu acho que essa conexão é muito importante para criar os valores futuros. E assim, com o Felipe... É interessante, né? Porque ele sonhava fazer medicina. Era o sonho meu pai é médico, meu pai é pediatra. E ele fez medicina há 2 anos, né? E ele chegou uma tarde e falou, pai, não quero mais medicina. Você imagina, eu e a Adriana, a gente quase desmaiou, né? E agora, né? O que vai acontecer? E acho que, lógico, no momento foi um impacto, mas aí a gente olhou e falou, como é que a gente ajuda ele, né? Como é que a gente dá o suporte, como é que a gente escuta ele? Né, para entender o que está acontecendo ali, por que não, né, e o que ele quer. E a gente foi tentar buscar. Inicialmente era arquitetura, a gente colocou ele em contato com alguns arquitetos, não era, enfim, ele acabou indo para economia, está adorando, desenvolvendo um monte de projetos na faculdade nesse sentido. Com a Marina, mesma coisa, a Marina adora cantar. Ela vai eventualmente seguir para PP, né, publicidade, propaganda, mas ela adora cantar e canta muito. Tem uma voz linda. Canta muito, muito. É poderoso mesmo. O vídeo dela no YouTube é a coisa mais linda. E ela virou um dia e falou, pai, eu vou aplicar para o programa Canta Comigo. Eu falei, tá bom, Maria, vai lá e aplica. Eu e a Adriana falaram, isso não vai dar nada, né? E ela aplicou, 3 mil candidatos, selecionaram 80, né, aquele programa que você tem 100 jurados, e se você levanta os 100 jurados, você vai para a final. E ela foi lá, praticou, se desafiou, e não é que na primeira vez ela já levanta os 100 jurados e vai para a final, né? Então ela se desafiou ali, né? A gente, né, óbvio, suportamos ela, né? Fomos lá, era o que ela queria, no final ela não ganhou, ela chegou em casa super frustrada, e como é que a gente mostra o que ela conseguiu até aqui diante, né, do desafio que ela tinha ali, né? De eventualmente, ela foi finalista, né, de um programa onde tinha 3 mil pessoas, ela ficou entre os 10 melhores, né? Eu acho que no trabalho não é nada diferente, né? Da gente poder escutar os nossos funcionários, entender a individualidade de cada um e poder criar um ambiente inclusive onde essa diferença possa ser valorizada. E eu faço isso, né?
Na minha agenda, eu pelo menos tenho 2, 3 por semana, ou seja, um almoço, um café, agora com a América Latina, online, quando eu vou nos países, para conversar com cada um deles, entender, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. Né? E é muito disso, né? O que aconteceu com o Felipe, o que aconteceu com a Marina, de poder entender eles, entender a dificuldade, a oportunidade de cada um e tentar suportar isso, né? Na carreira, né? De novo, o profissional e o pessoal estão muito ligados e eu tento fazer isso no dia a dia. Então, acho que, de novo, acho que é um paralelo muito legal de fazer e eu nunca tinha pensado, né? Acho que de fazer esse paralelo, mas no fundo é isso, né? Legal. Eu comecei a pensar nesse tema depois de ter os meus filhos. Meus filhos são um pouquinho mais novos, mas é uma experiência incrível, né? Então, entrando agora um pouquinho mais nesse tema de liderança, a Women, ela tem um produto digital que é o Bud, inclusive também parceiro lá da Novo, em que a gente justamente busca criar um ambiente para o líder em que ele possa trazer ali as prioridades com clareza, trazer o engajamento para o indivíduo, para que a tarefa dele tenha significado, né? E a gente vê muito disso na Novo. A gente vê que é uma empresa que, de fato, ela consegue trazer o melhor das pessoas porque elas entendem o que elas estão fazendo ali, né? A gente que está no dia a dia dos trabalhos de fato, uma coisa diferente. Eu queria que você trouxesse para as pessoas que estão assistindo a gente um pouco do que vocês fazem lá, principalmente você como líder principal dessa organização na América Latina, de uma forma deliberada, o que você faz de uma forma consciente, o que você tenta construir para criar esse clima de bem-estar, de confiança, de engajamento, que a nossa percepção é um paralelo com performance. Né? Então, o engajamento leva a performance e também traz o bem-estar organizacional. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessas práticas com a gente. Eu acho que volta um pouco no que a gente falou há pouco, de você entender o teu funcionário como indivíduo, né? E a partir do momento que você cria um ambiente no qual a gente entende cada um, entende as suas dificuldades, as suas oportunidades, eu acho que a gente consegue criar um ambiente no qual a gente consegue prover aquela individualidade, né? Que na verdade, a hora que eu olho para fora, a gente pode falar depois, meu sonho é criar essa individualidade para o cliente, né? Como é que a gente consegue entender o cliente na individualidade? Mas nós estamos tentando buscar isso dentro, né? Se eu não consigo buscar isso dentro, eu não vou buscar isso fora. Sem dúvida. Né? Então, a partir do momento que a gente tem um ambiente no qual as pessoas podem ser quem elas são, onde as pessoas podem expressar a sua vulnerabilidade, aquilo que está sentindo, eu acho que a gente cria esse ambiente de confiança. Eu vou te dar um exemplo. Toda segunda-feira eu tenho reunião com o meu time de diretos da América Latina. A gente tem uma reunião de 1h30 na segunda-feira. A gente vai compartilhar o que aconteceu na semana anterior, prioridades. Mas a gente começa essa reunião durante 20 minutos, onde a gente fala como é que você está chegando aqui hoje. Legal. Isso é sagrado. Então, todo mundo compartilha. Todo mundo compartilha. Então, eu começo, o outro começa, virou um hábito. Você pode falar, podia falar do meu fim de semana. Foi espetacular. Né? Essa semana, uma outra pessoa falou para nós, eu não estou chegando bem hoje. Eu tive essa situação com meu filho, com a minha filha, eu não estou bem, isso aqui não está legal em casa. Então, assim, se vocês me verem um pouco mais, né, energética, né, era uma mulher energética durante o dia, vocês vão entender o que está acontecendo. Isso é legal, porque você já tira as inferências, né? A pessoa, às vezes, ela está com aquela... Isso. Né? E aí, durante a semana é tão legal, porque você sabe como lidar com aquela pessoa, né? Você sabe que, eventualmente, tem alguma fragilidade. Né? Então, acho que a hora que você cria esse ambiente, né, mais aberto, mais de conexão, é realmente transformador. E o que a gente busca fazer, né, e eu bato muito nessa tecla, né, e a nossa visão, a hora que eu olho a nossa visão, ela é cultura, negócio e reputação. E ela precisa acontecer nessa ordem. Primeiro, você precisa ter a cultura sólida, né, e essa cultura que nós estamos tentando criar, a gente pode falar depois do Ilatam, enfim. Isso, acho que... Né? Que a gente conversou um pouco sobre isso. Então, a hora que você cria essa cultura forte, você consegue trazer resultado, que é o negócio. E se você tem uma cultura forte e o resultado bem feito, certamente você vai entregar a reputação que você queira. Então, é mais ou menos nisso que a gente, nessa
jornada que a gente tenta buscar: cultura, negócio e reputação. É legal. Eu acho que fica mais claro para as pessoas que estão ouvindo. Tem muito líder que está começando, líderes júniores, líderes que estão começando essa jornada sênior, né? Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho do que o Nenê comentou do Ilatan, que é um processo que está acontecendo. Tem forma, tem muito pragmatismo no processo que vocês estão construindo lá, né? Então, acho que seria legal você compartilhar um pouquinho desse processo e também um pouquinho do que você demanda dos líderes que estão trabalhando com você lá. Qual que é o papel dos líderes que estão com você nesse processo de construção? Tá bom. Então, a hora que eu te olho, o primeiro pilar, que é cultura, foi o pilar que a gente mais dedicou tempo. Então, porque o negócio a gente conhece. Óbvio, a gente sabe os objetivos, a gente precisa saber para onde a gente quer, a gente precisa atingir, né? No final das contas, né, gente, é uma empresa que precisa gerar valor, né, para os acionistas. E a reputação é a consequência disso. Então, a hora que eu olho a cultura, é onde surgiu o Ilatan. Como é que ele surgiu? Né? Ele surgiu através de uma indignação de alguns funcionários de que a gente tem tanta coisa legal acontecendo, por que a gente não consegue trabalhar num ambiente mais colaborativo, onde a gente possa se ajudar, né? Possa compartilhar a experiência. Então, a primeira coisa foi, vamos conversar com os nossos funcionários. Então, a gente pegou uma agência externa, para que não seja a gente internamente, e fizemos uma rodada enorme de bate-papo, né? América Latina, com o Brasil, com o escritório regional. O escritório regional era visto como uma entidade de auditoria. Eu falei, auditoria, óbvio, a gente tem a nossa parte de controle, mas essa tem que ser aquela que é automatizada, isso já é o dia a dia. Como é que eu posso colaborar com cada país? Como é que eu posso fazer com o país, quando tem algum problema, sei lá, o México está com alguma situação, o Brasil, que eles venham e falem com a gente, não fica com medo de falar com a gente, porque senão vão ser auditados. Bom, enfim. E a gente reuniu fizemos várias conversas com funcionários, conversas com meus diretos, a gente falou, nós precisamos criar um movimento. Então o Ilatan não é um programa, ele é um movimento, porque ele não tem começo, meio e fim, ele tem começo e não tem fim. Legal. Né? É uma transformação, e é onde a gente tem vários lemas, né? Eu vou citar alguns, mas assim, um deles que eu adoro, que é ame a ideia por 5 minutos. Legal. Porque o que acontece? Né? No ambiente que a gente está, ainda mais na indústria farmacêutica aqui, né? Que ainda tem, talvez é um pouco mais conservadora, a gente traz uma ideia e a primeira coisa que vem na cabeça é isso aqui não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Talvez não funcione da maneira que foi trazida. Só que a partir do momento que eu bloqueio os meus funcionários de trazerem a criatividade, já matando elas, né? Eu crio um ambiente onde as pessoas têm medo de trazer ideias. Então, não mate ideia. Respira, ame a sua ideia por 5 minutos. Isso tem trazido um resultado maravilhoso. Né, das pessoas se envolverem mais, irem para fora, ter novas ideias, trazer as ideias. E a segunda é test and learn, né, que é teste e aprenda. Então, traz a ideia, ame a ideia e depois teste ela. E se não funcionar, está tudo bem. Que aprendizado que você tem. Se funcionar, ótimo. Mas se não funcionar, também está tudo bem. Que aprendizado que você tem. Né? A gente tem um lema de engajamento, de empower, né? De você, aliás, essa palavra em português é difícil, né? Difícil, empower, né? Né? De você dar liberdade para as afiliadas. A gente sentiu isso muito, né? De tirar um pouco desse controle e dar liberdade para as afiliadas de eventualmente testar também. Então, assim, e o último, né? São 5, mas enfim, o outro é você ser bold, né? De você trazer coisas novas, e o último é o e-spirit. É esse espírito da gente estar no mesmo barco. E é muito legal porque assim, a gente não virou para o líder e falou, a partir de agora você tem que respeitar o Ilatan. A gente foi vivendo isso. Então, através de exemplos, de atitude, a gente conseguiu engajar o time e a organização a fazer. Então, se você faz uma pesquisa do Ilatan, a gente tem índice de 80%, 90% hoje de pessoas que vivem os princípios desse movimento. Isso é muito gostoso. Então, não é nada que eu peço, né? Meu diretor, faça isso. Não é por aí, né? Não, muito legal. E isso, a gente se conecta muito com o Ilatan porque ele tem os princípios do design, né? Exato. De você... Exato. No processo de ideação, você é proibido
ir contra a ideia. Você sempre fala assim, olha, isso. e se essa ideia é legal, e se além disso a gente fizesse mais aquilo? Aí você constrói. Depois, óbvio, você tem um momento de você focar na solução e desenvolver, aí você não deve abrir tanto. Tem o tema de, beleza, agora a gente tem uma ideia, vamos colocar ela para fail fast, né? Sem gastar muito e fazer acontecer. Então, é uma abordagem de fato muito poderosa que eu acho, como alguém que está sempre olhando para as organizações, que é um dos temas de sucesso, é um dos fatores de sucesso da Novo hoje, sim. Tá? Eu acredito e, de novo, nós estamos lá, não estamos lá. Né? De novo, é um movimento, é uma jornada. Né? Eu imagino que vocês também tenham, né, as situações onde vocês talvez matem algumas ideias. Com certeza. Né? E como é que a gente consegue não matar? E matar é importante, mas no momento certo, né? Matar tá lindo, matar. Não pode matar, eu virar para você agora, eu falei, Wagner, cara, tive uma ideia. E você fala, isso não funciona. Isso, exatamente. Por que não funciona? Calma, respira, 5 minutinhos, vai. Boa, muito bom. E indo para aquela linha que a gente estava comentando da jornada dos clientes, né? Eu acho que tem um tema que você traz sempre, que eu vejo sempre você falando, de que cada pessoa da Novo é responsável por 4.000 pessoas que estão ali de alguma forma sendo impactadas. É 4.000 ainda? 4.000. Que vocês falam? Legal. Então eu queria que você comentasse um pouquinho da sua intenção nessa frase, né? Qual que é o impacto que você espera que ela traga nas pessoas? O que você consegue perceber de impacto? Porque ela é muito forte, ela é muito legal. Né? Isso está muito ligado a propósito. Né? Por que eu tô lá? Por que eu tô lá todo dia? Né? Eu acordo, né? Levanto, tomo café, escovo os dentes, vou trabalhar. Eu tô lá por quê? Porque eu tenho uma planilha Excel para fazer, porque eu tenho uma planilha um PowerPoint para fazer, uma apresentação para fazer. Óbvio, como eu falei, a gente tem que entregar os números no final. Então, market share é importante, participação de mercado, é importante, venda é importante, mas atrás de tudo isso tem um propósito, que é fazer a diferença na vida do paciente. Então, se eu pego um paciente com diabetes, um paciente com obesidade, né? Um paciente com distúrbio de crescimento, um paciente com hemofilia, né? Como é no dia a dia, que impacto que eu estou tendo na vida deles e delas, né? Então eu pensei, como é que a gente pode quantificar isso? Então, a hora que eu pego a minha venda, né, e divido pelo número de pacientes que eu tenho, e você divide pelo número de funcionários, cada um de nós, então, a hora que eu levanto todo dia, eu sei que eu tenho 4.000 pacientes, que cada movimento que eu estou fazendo naquele momento está dependendo daquilo. Então, isso é muito poderoso, né? Esse é o meu propósito, né? E você pode, se você pegar, cada um deles vai ter marido, mulher, filho, filha, né? Você pegar um ambiente familiar, vamos multiplicar isso por 2,5 para ficar arredondado. Então, eu vou arredondar outro número, são 10.000, né? São 10.000 pessoas, seja o paciente, seja seus familiares, que também são impactados pela doença, né? Que depende da gente todo dia. Então, esse é o propósito. A consequência, depois de gerar a venda, né, de participação de mercado, a partir disso, a partir de uma qualidade de vida, né, de uma transformação positiva que eu vou fazer na vida dos pacientes e de seus familiares. Muito legal. Então, acho que essa base é muito legal, né? O propósito, as pessoas elas saberem o porquê do trabalho delas, acho que é fundamental para fazerem algo diferente de fato, né? E nesse processo a gente tem o como, e aí tem o tema da tecnologia, que sem isso ele passa a não fazer muito sentido. Na UIMA a gente tem esse conceito, por exemplo, da AI, que está muito em voga hoje, muito em evidência, que é o AI by Design. Né? Então, legal, a tecnologia é importante, mas o que a gente está construindo a partir dela? Como a gente está construindo a partir dela? Né? A tecnologia ela vai servir no primeiro momento para você melhorar a eficiência, depois você vai trazer novos produtos e serviços e eventualmente até criar novos modelos de negócio por meio da tecnologia. O Christensen fala bastante dessa abordagem. Né? Na área da saúde, Alan, o que você está enxergando de tendências de tecnologia que vão eventualmente mudar a forma como a indústria atua, como as pessoas trabalham? Quais são os grandes temas que vocês estão sendo impactados hoje? Eu acho que, se você olha a AI de uma forma geral, eu acho que ela já está muito mais avançada a hora que eu olho em pesquisas clínicas, em manufatura, de você... Primeiro, em pesquisa clínica, hoje, se você... uma estatística, você precisa estudar 10.000 moléculas para 3 darem resultado e uma retornar ao investimento. Como é que eu diminuo isso?
Como é que eu sou mais efetivo? Em manufatura, como é que eu consigo ter uma previsão muito maior e descarte menor de produto, por exemplo? Então, isso já existe. Onde eu acho que a gente tem um potencial que a gente não está ainda onde eu quero que esteja, é na parte comercial. Né? E quando eu falo comercial, para mim é mais na educação. Então, a hora que eu penso no paciente, a hora que eu penso no médico, a hora que eu penso na rede de farmácia, como é que eu consigo individualizar aquela experiência? Assim como, eventualmente, talvez citando um Netflix, uma Spotify, né? Onde é muito mais... Né, você entra e ele te conhece de alguma forma. Como é que eu consigo chegar nesse nível de individualizar? Se eu olho anos atrás, quando eu... Né, enfim, muitos anos atrás, quando eu fui representante de vendas, talvez era, usar a palavra em inglês, one size fits all, né? Que era... Né, eu acho que hoje a gente já avançou muito em tentar entender um pouco mais o nosso cliente, mas eu acho que a gente ainda está longe da individualização. E a hora que eu falo de individualização como é que eu consigo entregar a mensagem certa, a educação certa para aquele paciente ou para o determinado médico ou para a médica. Muitos pacientes hoje iniciam um tratamento e a hora que sente melhor, para o tratamento. Então, acho que o grande desafio que a gente tem é dos pacientes entenderem o benefício de ficar com o tratamento por muito mais tempo, porque o benefício é longo, é de prazo longo, não é de curto. Então, como é que eu consigo entender aquele paciente, aquele médico, para que eu consiga fazer essa transformação? Né? Por outro lado, a hora que a gente fala de inovação, isso me incomoda um pouco, porque quando a gente começou a montar o departamento de inovação na Novo, tal, era todo mundo tentando, vamos buscar uma startup, vamos digitalizar. Né? O começo foi assim. Mas o que você está querendo endereçar? Sim. Né? Para. Objetivo. Primeiro, que objetivo que você tem? Porque provavelmente a maioria não vai precisar de um aplicativo. O aplicativo é uma consequência de você entender o teu problema, entender como é que você vai endereçar esse problema, sim, de uma forma ágil, né, de a metodologia que for melhor para aquele momento, e depois, eventualmente, vai ser um aplicativo ou algo digital. Né? Então, eu faço muito essa pergunta no Novo. O que você está querendo endereçar? Eu quero endereçar... Quero aumentar de 4 para 10 meses o tempo que o paciente fica com um determinado medicamento. Então, é isso que nós vamos endereçar? Então, agora vamos pensar, por que o paciente não fica? E aí a individualização é fundamental, para eu poder entender o que acontece na ponta. Aí, nesse sentido, a tecnologia acaba sendo um como, né? Ela ajudar nesse processo a organizar, a ganhar mais eficiência. Acho que a direção deve ser essa, porque senão acaba sendo até uma perda de energia, eventualmente até desfocar o negócio da missão, né? Muito legal. Alan, estamos chegando na reta final aí do nosso papo, tá muito legal, acho que a gente poderia ficar uma delícia por horas conversando aqui, né, cara? Muito bacana mesmo. Mas, bicho, uma trajetória super sucesso. De novo, poucas pessoas chegam nesse lugar que você chegou e você tá lá, né? O que o Alan continua fazendo para se manter relevante, né? Porque, poxa, um business que hoje é um dos maiores business da Europa, impacta, de novo, milhões de pessoas. Deve ser uma responsabilidade enorme de se manter relevante, se manter a pessoa ali que no fim do dia está liderando milhares de pessoas, que está impactando outras milhares de pessoas, milhões de pessoas. Né? Então, o que o Alan faz para se manter relevante nesse processo? Tá. Eu acho que o que eu mais faço é manter conexão, estar conectado. Legal. Então, primeiro externo, do ponto de vista externo, e não só, eu tento buscar isso na indústria farmacêutica, sim, né? Fui presidente da Interfarma, que é a associação da indústria, para tentar, né, trabalhar junto, mudar o ambiente da farmacêutico. Então, tentar participar, né, de momentos, mas fora da indústria, para mim, é muito importante. Então, participar de fóruns de discussão com pessoas que estão fora da indústria, porque a gente acha que tudo acontece na indústria farmacêutica, né? Que tá tudo do melhor tá ali, mas tem práticas maravilhosas, seja de liderança, seja de relacionamento, acontecendo fora da indústria. Eu acho que a indústria farmacêutica faz pouco isso. Sim. Então, acho que algo que eu faço pelo menos uma vez, 2 vezes por mês, eu tenho um almoço com alguém totalmente fora da indústria, né? E não precisa ser CEO, pode ser qualquer nível, todo mundo é importante, né, naquilo que faz. Então, eu tento manter essa conexão dentro da indústria e fora da indústria. E dentro da Novo é aquilo que eu faço, que é escutar.
Escutar muito os nossos funcionários. Acho que é uma maneira da gente ver o que está acontecendo, poder endereçar, né? A gente tem esse costume de trazer os nossos funcionários, a gente tem uma situação que a gente escuta deles e delas, de trazer a situação para que seja resolvida por eles, né? Porque quem mais conhece do negócio são eles, não sou eu, né? Então, como é que a gente consegue, quando tem essa situação, envolver, fazer dinâmicas onde a gente tem a participação para que também se sentam donos dessa transformação? Então, é isso. Fora, conectado, fora da indústria, saber o que está acontecendo, movimentos, e dentro da indústria, dentro da empresa, escutar muito. Muito legal, Alan. Por último, acho que ia ser legal você deixar uma mensagem que você gostaria de que as pessoas lembrassem na hora do processo de liderança delas, né? Porque hoje esses líderes, eles estão vivendo uma dicotomia, uma falsa dicotomia talvez, né? De ter um ambiente muito competitivo e de necessidade de resultado, de mudança rápido, e também a responsabilidade de manter um ambiente saudável, um ambiente que propicie as pessoas a não piorarem as doenças que são inerentes da nossa sociedade, né? Então, o que você diria para esse líder que está começando esse desafio que você já vive há muitos anos e que você acaba influenciando vários líderes que estão trabalhando junto com você? Legal. Eles, assim como eu, no final do mês, no final do ano, tem que entregar o resultado. Então, aquele pilar do meio de negócio, ele tem que acontecer. Mas ele não vai acontecer, por isso que eu quero repetir, sem que eu tenha uma cultura muito sólida antes disso. Então, de novo, cultura, negócio e reputação. E tá aberto, tá ser vulnerável, né? Vulnerável não é chegar todo dia e falar o que você está sentindo, né? Acho que cada um tem as suas questões, né? Não é isso. Mas está vulnerável a falar, sei lá, meu chefe às vezes vira para mim e fala, não, putz, como é que esse negócio vai acontecer? Muita gente fala, putz, eu preciso saber. Não, eu não sei. Tá tudo bem. Eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou te responder, né? Então a gente, como líder, não precisa, na posição que a gente está, ser aquela que sabe de tudo. Então, cultura forte, saber, né, expressar sua vulnerabilidade no momento que precisa ser expressado, e a conexão, né? Tá aberto a escutar, tá aberto a conhecer, de novo, não só internamente, mas também do ponto de vista externo. Eu acho que talvez esses 3 pilares, para mim, são bastante relevantes. Muito legal. Alan, putz, adorei o nosso papo. Igualmente. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de compartilhar um pouquinho com a WIMI, com todo mundo que está assistindo a gente, essa sua jornada. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito uma delícia poder conversar. Joia. Você que assistiu a gente, obrigado por assistir até o fim. Continue compartilhando e acompanhando a gente nas redes sociais da WIMI. E até o próximo BizHackcast. Obrigado, tchau, tchau.